A programação desta manhã, nós convidamos a delegada Paula Dora Aostri Morales, doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento e delegada da Polícia Federal, para moderar e receber o palestrante. E convidamos para subir ao palco o pesquisador Sören Kottner, engenheiro do Instituto de Medicina Forense da Universidade de Zurich, na Suíça, que irá compartilhar seus conhecimentos na palestra com o tema Soluções Tecnológicas do Instituto Forense da Universidade de Zurich, um olhar para o futuro. Informamos também que as perguntas poderão ser realizadas pelo QR Code, que será projetado na tela. Está funcionando? Sim. Bom dia, professor Sören. Agradeço a sua participação no nosso evento e gostaria de lhe dizer que a sua palestra está sendo muito esperada pelos nossos colegas das forças de segurança que aqui estão presentes e pela própria universidade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra. Só um minutinho, vão ler o seu currículo, por favor. O professor fala português, entende português, só para... O currículo do palestrante. O professor Kottner é engenheiro do Instituto de Medicina Forense da Universidade de Zurich de 2014 a 2015 e trabalhou como cientista externo no Departamento de Ecologia e Geobotânica da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. De 2013 a 2015, atuou como engenheiro técnico na área de digitalização óptica e metrologia 3D. Suas principais responsabilidades envolviam treinamento individual de software, suporte ao cliente e processamento de dados 3D. Durante os seus estudos na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, de 2007 a 2013, especializou-se em digitalização 3D e análise de morfologias botânicas 3D. Desde 2015, ele começou a trabalhar com o grupo Virtopsy no Instituto de Medicina Forense da Universidade de Zurich, como engenheiro forense de topografia 3D. Okay, can you hear me? Okay. Podem me ouvir bem? So, yeah, thank you very much for the nice introduction. Muito obrigado pelas palavras de introdução. Vou apresentar algumas soluções. Estou feliz e é uma honra poder estar aqui para falar de soluções tecnológicas do Instituto de Zurich, onde eu trabalho. Queria dar alguns insights das soluções tecnológicas que já estão aí, estão chegando, que é o futuro. Então, vamos começar aqui com algumas impressões e dados sobre a instituição que trabalho. Essa foto mostra a Universidade de Zurich, mais especificamente dos campos. E como podem ver, é uma área verde bastante bonita na cidade de Zurich, que fica dentro de parque. Chama buildings that are referring to different institutes and departments. And over here you can see this is the department where I work at, the Institute of Forensic Medicine. Departamento de Medicina Forense, Medicina Legal, onde trabalho. O Instituto está dividido em vários departamentos. Temos departamentos como Medicina Legal e Imagem, temos também Medicina de Tráfico, temos a Farmacologia, Toxicologia Forense e a Genética Forense, e a Instituto faz parte da universidade, então nós temos pesquisa, mas também ensino. E para o nosso instituto é importante saber que lidamos com casos pós-mortem e end-mortem. E para poupar tempo, vamos focar apenas na técnica de imagem para medicina legal em casos pós-mortem, pós-óbito, e a pesquisa nessa
área. Então, vou apresentar alguns casos aqui. Vem várias informações nos slides sobre os casos que lidamos no dia a dia. Em alemão, a gente chama isso de außergewöhnliche Todesfälle, que seriam mortes suspeitas, ainda não definidas. A definição também está aqui. Todas as mortes que ocorrem de repente, de forma inesperada, podem ter sido causadas por violência ou poderiam ter sido causadas por violência. E para nos dar uma ideia mais clara como que funciona, quando trabalhamos com casos pós-morte, o perito forense, ele prepara um relatório que vai para a autoridade que investiga, normalmente o Ministério Público, e nesse relatório há informação sobre o modo como a morte ocorreu, a causa do óbito, identificação, se for o caso, e para também ver esses dois termos e a sua definição, modo como ocorreu o óbito. Aqui podemos diferenciar entre morte natural, então tudo que ocorre naturalmente, uma doença, e comparado à morte não natural, que aí é homicídio, suicídio assistido ou acidentes fatais. Tudo isso entra nessa categoria. E o último ponto não claro, e ainda bem que a gente não tem muitos casos que entram nessa categoria não clara. A causa da morte é a causa médica que levou ao óbito, por exemplo, tiro na cabeça, asfixia, sangramento e assim por diante. Esse esquema mostra as várias etapas, como nós trabalhamos o caso, indo de cima para baixo. Começa com o exame externo, isso é específico da Suíça. Outros países podem fazer de forma diferente. No nosso caso, o patologista vai para a cena em que o corpo foi encontrado, ou onde está no momento, e ali o patologista forense encontra a polícia e representantes do Ministério Público. Ele investiga tudo, depois volta para o instituto e ali a gente espera que o corpo chegue. E, claro, casos pós-morte. E aí todos passam por uma tomografia computadorizada e depois disso, baseado nessa informação, será decidido o que vai acontecer com esse caso, com esse corpo. Pode ser liberado imediatamente ou pode ir para mais exames como documentação, superfície 3D, ressonância magnética ou autópsia clássica e, claro, depois será liberado. Estou mostrando isso porque é importante para as próximas partes da apresentação. Então, tudo que está aqui com seta azul é onde nós temos documentação, tudo que precisa ser documentado. Não sou patologista forense, sou engenheiro, normalmente foco nas técnicas radiológicas de imagem, ou radiológicas, e o objetivo é otimizar os fluxos de trabalho na automação para chegarmos a novas soluções tecnológicas para a área forense, na área da imagem e documentação. Conforme mostrado, então a gente tem a abordagem de cima para baixo, um primeiro exame externo e depois a documentação e também a documentação no local do acidente, do crime. O que vemos nessa folha, à esquerda, vocês têm o mapa da Suíça.
As diferentes áreas, as cores são os cantões, os estados da Suíça, as partes em azul são os estados onde nós temos jurisdição, nosso instituto. Então, norte, onde está vermelho, é Zurique, e os estados em volta, em azul, são onde os especialistas forenses, médicos legais, talvez podem ser chamados. Então, implica que podem ter que viajar e até bastante longe. No local, eles levam uma câmera digital, a polícia também estará lá. Então, documentação fotográfica extensa para fazer a documentação, o registro do corpo e do local do crime, do acidente. Depois voltam para o instituto e logo que o corpo chega, há uma revisão, uma discussão do caso. E para essa discussão do caso, participa o patologista e outros especialistas. E a documentação da cena é usada nessa discussão. E, frequentemente, ou até mais vezes do que a gente gostaria, já surgem discussões que não podem ser respondidas baseadas nas fotografias tiradas. Por exemplo, uma pergunta: havia algo atrás do sofá? Vocês conferiram? Não foi tirada a foto, não há registro. E muitas vezes a gente nota não basta o que está sendo feito. Então, uma das soluções seria uma documentação extensa 3D de toda a cena com laser. Todos que conhecem a tecnologia já trabalharam com ela, sabem que o equipamento é muito caro, leva tempo, requer especialistas para fazer o escaneamento. Então, simplesmente não é viável para ser feito em todos os casos. Então, deve haver outra solução. E existe algo que pode ser feito. Eis a tecnologia que eu queria referir e apresentar. Em 2020, a Apple introduziu o sensor LiDAR e alguns dos seus celulares foram dotados com esses sensores LiDAR, principalmente os celulares mais caros, os iPhones 12, 13, 14, 15 na versão Pro Max a partir desses anos e também o iPad Pro sempre na versão Pro. À direita, vocês veem o verso do iPhone 13. Esse aqui é o sensor LiDAR. E olhando, isso não é algo que dá para ver, isso é feito com uma câmera especial que percebe a informação infravermelho. O sensor LiDAR trabalha com infravermelho e é o que vemos nessa imagem, e com esse padrão o sensor capta as informações em 3D da cena. Aqui vocês podem ver essa solução, então vocês podem usar seu celular como scanner 3D e há aplicativos que trabalham com esses sensores, e eu queria focar principalmente num aplicativo que é o Recon 3D, RDD, é do Canadá. Eles trabalham no setor forense, medicina legal, e eles desenvolveram esse aplicativo de cenas de crime. Então, sempre temos o mesmo layout, o iPhone, temos essa tabela aqui embaixo, e nessa tabela temos algumas informações. Nós fizemos estudos, fizemos cenas de crime e acidente. A título de exemplo, aqui à esquerda, duração mais ou menos 2 minutos. Densidade tem a ver com um parâmetro específico que dá a ideia com a densidade dos dados. E essa aqui foi a mais alta, o melhor setting, melhor resolução
E os loops têm a ver quantos loops eu dei voltas eu dei em volta do objeto. Dessa vez foram 5 voltas, 5 loops. À esquerda vocês veem o manequim, o boneco, tudo preparado. Aqui vocês veem a qualidade do app e a tecnologia, mas vocês talvez também podem ver que não é uma solução perfeita, mas terão alguns reveses, probleminhas com superfícies altamente refletivas, como esse objeto plástico, ou quando se trata de materiais muito escuros, como essa luva preta, então a informação não é tão boa e aí vocês vão ter mistura das cores. Aqui é outro conjunto de dados. Aqui também temos, de novo, duração, densidade, valores um pouco diferentes. Demos 4 a 8 passadas, indo e vindo. É uma garagem vazia e isso pode ser usado para retratar um quarto, um ambiente, uma cena de crime. Esse aqui é uma cena de um acidente, de uma batida, duração 1 minuto, densidade 3 milímetros e 4 loops, 4 voltas em volta do carro. Pode parecer, aqui o para-brisa parece quebrado, mas não é. Essa é uma limitação da tecnologia de imagem ótica. Tudo que é transparente, altamente refletivo, gera problemas na reconstrução. A para-brisa estava intacto, mas a reconstrução da imagem não funciona tão bem. Mas dá para cortar e corrigir. Isso aqui são os dados brutos. Então, podem imaginar local do crime, do acidente, e vocês podem registrar tudo muito rapidamente. Aqui, um resumo. Essa tecnologia é fácil de lidar, é só dar voltas em volta do objeto, apontar a câmera, o celular. O tempo de escaneamento é curto, 2, 3 minutos, dependendo do tamanho do local do crime. Então, a cena pode ser documentada. É de baixo custo, bem barato, principalmente comparado às outras soluções, o scanner de laser. Vocês só precisam de um iPhone bom, mais caro, e comparado ao laser é muito barato. Então, os patologistas, os policiais, os peritos levam o seu celular e já tem tudo em mão. Essa era a primeira parte. Agora vamos ver a parte da documentação no Instituto. Lembrando do esquema, o corpo é examinado no local da cena do crime e depois vai para o Instituto. Nós temos a tomografia computadorizada e todos os corpos passam por um TC. Agora, à direita, temos algumas imagens, informações, o que podemos fazer com o tomógrafo, podemos fazer imagens do esqueleto, podemos ver as lesões, podemos ver projéteis alojados, podemos fazer identificação, ver os livores internos. Agora, RMI, nós também trabalhamos bastante com isso, muito rapidamente, algumas impressões. Aqui temos informações sobre partes internas do corpo, infarto cardíaco, abuso de crianças e com espectrografia podemos ver problemas metabólicos. Agora, olhando para
essas tecnologias de imagem médica, nós não vamos ter um bom entendimento, uma boa representação da superfície do volume. Temos o RMI à direita, TC à esquerda, nem o TC está bem melhor comparado ao RMI, mas o mais importante quando olhamos e examinamos corpo, nós nos interessamos nas cores, machucados, hematomas, a distribuição pelo corpo. Isso não vai ficar aparente nessas modalidades. E por isso estávamos procurando algo que nos permitisse visualizar isso, documentar isso. Então, a documentação da superfície em 3D, por isso nós lançamos o projeto VirtuScan 3D, VirtuScan 3D. Agora é documentação ótica da superfície, uma breve introdução do que se trata, documentação de lesões, achados, essa é a parte principal, faz parte do exame externo, mas também é importante na autópsia e há diferentes técnicas para documentar o aspecto do corpo. As técnicas simples são desenhos, como temos à direita, é feito toda parte do mundo todo, mas também podemos ter gravações, descrições escritas, como no relatório, mas também fotografia e imagens 3D. Documentação fotográfica. Aqui há alguns requisitos. Nós temos que ter a capacidade de atribuir cada lesão à localização exata no corpo e temos que caracterizar o tamanho e o tipo de lesão. Prática comum é tirar fotos de boa qualidade, ou seja, quanto melhor a fotografia, mais informações poderemos extrair. Nós podemos ter uma combinação da visão geral do corpo inteiro, depois fotos detalhadas de áreas específicas e achados específicos. Então, as fotos precisam ser tiradas de vários ângulos da superfície do corpo e também, claro, colocando uma escala para termos essa dimensão. Não só a documentação da superfície. Aqui a gente tem vários objetivos, documentação do corpo inteiro e os motivos são, queremos documentar os achados morfológicos, os padrões das lesões que podem nos informar sobre o que pode ter acontecido, mas também aspectos médicos, dispositivos médicos, objetos e materiais estranhos, defeitos, contaminações na roupa e também referências para identificação como tatus ou então a ausência desses achados. A maioria das pessoas só tira fotos daquilo que não é usual, mas também é importante registrar quando não há nada de anormal, documentar, registrar isso. E por isso essa documentação do corpo inteiro é tão importante para nós. Agora queria mostrar o nosso sistema. Esse sistema já estava lá quando eu comecei a trabalhar lá, é o VirtuBot System, é um sistema baseado em robôs. Esse sistema está localizado na sala do TC, é o pórtico e o leito do TC e temos esse braço que fica num eixo linear paralelo à mesa, então o braço consegue ir para qualquer posição. Também temos uma câmera digital com tela sensível ao toque e assim capturamos a informação em 3D do corpo. Como que funciona? Há 25 posições
pré-definidas, e para cada ferramenta de imagem, essas 25 posições são usadas para capturar imagens scan 3D. Então, trabalhamos com a câmera digital, 25 posições são usadas para tirar as fotografias. E depois a câmera é tirada e o câmera faz o mesmo procedimento. E o corpo precisa ser preparado antes, então nós temos parte técnica de preparação, temos que colocar vários marcadores, nós temos os codificados e os não codificados. E estes marcadores são importantes para que a fotogrametria pode estar alinhada com o scanner. Nós temos aqui essa regra, à direita, à esquerda do leito, e aí temos esses stickers, esses marcadores que precisam ser aplicados no corpo. E há outras etapas, que é limpeza do corpo, remoção de cabelo, mas isso não é tão importante aqui. Esse sistema já existia quando comecei e eu notei que ainda há alguns probleminhas que precisam ser eliminados. Primeiro, a duração. Pensando no nosso trabalho, os casos que a gente precisa que é documentar são casos importantes, cruciais, tempo é dinheiro, duração é importante, homicídio, criminoso ainda está solto, nós queremos ter essa informação o quanto antes para passar para a polícia, para que eles possam capturar o cara. Então, 3 horas de documentação é muito longo. O corpo chega e a gente precisa 3 horas para essa parte antes da autópsia. Isso é muito tempo. Então, 3 horas podem ser divididas em 1h30 para cada lado. O corpo está no leito, precisa ser virado frente e verso. Os marcadores que eu mostrei talvez também seja um tempo, leva um tempo até instalá-los, aplicá-los e também pode ser um problema que talvez eles cubram algo. A representação das cores também não é tão fantástica, temos uma baixa resolução porque usamos um ângulo para cobrir áreas mais extensas e, eventualmente, dados que faltam. Nós queremos lesões úmidas, abertas, mas não só, a gente quer capturar tudo. E ali, para as lesões úmidas e abertas, às vezes isso não é bem capturado, é onde está branco. E aí começamos esse projeto e vou apresentá-lo, alguns slides sobre isso. Nós detectamos os problemas e tentamos achar uma solução. E, na verdade, também é um setup bem simples. Primeiro fizemos alguns desenhos, na verdade, tem essa mesa, esse leito de madeira, temos as câmeras na frente do TC. Agora, eu já vou detalhar isso nos próximos slides. Depois de um update, nós colocamos mais câmeras. O sistema é esse pórtico com várias câmeras, com controle de obturador remoto, então podem ficar distantes, e temos tripés para fazer o alinhamento das câmeras. O procedimento é simples. A gente coloca esse leito na frente do tomógrafo, o corpo é colocado no leito, e aí temos um protocolo de TC modificado. O corpo é movido um pouquinho em etapas, move para. Enquanto fazemos esse procedimento, vamos tirando fotografias cada vez que há uma parada do corpo. É stop and go, vai. E para lhes dar uma ideia, depois
do resultado é mais ou menos isso. Essa é parte dos dados e assim segue para o resto do corpo. Então, temos uma ligeira sobreposição, mas isso é importante para a reconstrução 3D. Então, temos uma sobreposição de cerca de 80%. O que podemos fazer com essa informação? A gente tira essas imagens e colocamos num software e o software processa. Por exemplo, em Microsoft MetaShape, o computador faz a computação, a reconstrução e a gente recebe a representação 3D. Então, esses azulejos azuis mostram a posição da câmera e, como podem ver, é um movimento feito. Essa é a arquitetura da estrutura e como passa por cima do corpo, ou, na verdade, o corpo é que passa pela estrutura. Agora, uns resultados de casos reais, comparação do sistema antigo e o novo. E, basicamente, o que se vê é a qualidade do resultado. À esquerda, o modelo cinza, modelo 3D, sem os ângulos. À direita, nós temos mais informações com textura, uma reconstrução melhor, definição, resolução melhor e detalhes em cor. Nós também usamos essa configuração na sala de autópsia para ver se funciona. Então, como é uma configuração móvel, nós podemos colocá-la em outro local. Lá não funciona tão bem, porque ali o piso é úmido. Muitas pessoas ali e tem cabos, e aí não é tão prático assim. Então não fazemos isso no trabalho rotineiro e, por isso, passamos para um outro sistema que é o VirtuScan on Rails, que é sobre trilhos, e vão ver porque chamamos assim. À direita, essa aqui é a sala de autópsia modificada. Então, temos trilhos em cima, e aí esse trilho corre de um lado para o outro. Então, configuração semelhante, aqui 10 câmeras, e é a estrutura que passa por cima do leito com os trilhos no teto. Nós temos uma unidade de captura, as imagens, que é o que vemos aqui, está montado no teto, eixo linear, e assim pode ir de um lado da sala para o outro, e ainda temos um eixo de rotação, que eu vou mostrar depois. Outra parte da configuração é a parte de captura da imagem. Temos esse painel de controle, aí podemos escolher o formato que queremos trabalhar, quando deve parar, seguir. Agora eu queria mostrar como funciona para que possam entender melhor. À esquerda temos alguns detalhes técnicos, a duração, 2 minutos, então a documentação de imagem leva em torno de 2 minutos, em média. Depende de uma mesa, um leito para o outro. Leito 1 é mais curto, portanto, é mais curto, e aí normalmente tiramos 200 fotografias com 10 câmeras. Modalidade de aquisição é stop and go. E fazemos isso da cabeça aos pés. À direita, vocês veem como funciona. Começamos lado esquerdo. O sistema começa aqui, está instalado no teto. Temos o eixo de rotação, começa no início do leito, e aí temos o nosso protocolo para levar por cima do leito e alcança a outra ponta do leito, e assim vamos capturando as imagens, semelhante ao processo mostrado antes. E aí
Agora, alguns resultados, casos reais, e as diferentes fases em que podemos capturar as imagens logo depois da chegada. O corpo pode estar vestido, sujo, e isso a gente não conseguia registrar antes porque a gente não tinha tempo. Antes levava 3 horas. Então, não podíamos capturar imagens de todas as fases, senão seriam 9 horas. E isso mostra a pessoa completamente vestida, em cinza, é a versão 3D, à direita é o novo modelo, e assim podemos detectar defeitos, contaminações. Teremos algumas imagens mais gráficas, espero que não seja um problema. O corpo depois da limpeza é o cenário normal, a gente captura a imagem, fazemos o scan 3D, corpo sem roupa depois da limpeza, podemos usar a técnica para ver o padrão, registrar o padrão das lesões, as cores, o corpo todo, e também pode ser usado para fins de identificação, registrar tatus. Aqui podemos usar essa tecnologia para a tecnologia durante a autópsia. Isso não era feito antes. Podem imaginar que essa área aqui é muito úmida, há fluidos corporais, a água, etc. A gente secou isso um pouquinho antes da documentação, mas mesmo assim capturou as informações, fica um pouco menos detalhado, mas muito melhor do que no sistema anterior. E também podemos capturar informações da autópsia, dos órgãos, da morfologia, etc. Mas não paramos, continuamos o projeto porque achamos que estava indo bem, e aí fomos para o VirtuScan 2.0, nova configuração, é a iteração do primeiro setup, de novo na sala da tomografia. Aqui temos uma nova estrutura com perfis, e também instalamos equipamentos novos. Nós temos fontes de luz, diferentes câmeras. A luz é usada para o cenário de não termos que depender da luz da sala, que não nos dava uma luz adequada. Muitas vezes era muito amarelado e nós queríamos algo mais semelhante à luz natural. E tínhamos câmeras específicas, as câmeras de escaneamento de área RGB. Quando a faixa de luz vai para a câmera, ela se divide e essa informação RGB é armazenada separadamente nos sensores dentro da câmera. Então, normalmente temos um sensor, agora temos 3, que armazenam as informações de forma mais adequada e gera informações melhores. Esse é o resultado. Não sei se conseguem ver bem, mas a representação das cores ficou bem melhor comparado a antes. Vocês veem as diferenças, e a duração do escaneamento conseguiu ser reduzido, mesmo tempo que precisamos por uma tomografia, e podemos fazer essa documentação de um lado do corpo, 72 segundos. Então, se for um corpo menor, 60 segundos, 400 imagens com 8 câmeras, e que também é interessante, mudamos o modo de aquisição. Antes era stop and go e agora é contínuo, não é essas paradas. A gente vai disparando os cliques, as imagens de forma contínua.
E agora, por fim, outra coisa que eu acho bem interessante, que é o Virtuscan MSI, que é a imagem multiespectral. A gente continuou com o projeto, usamos essa configuração de antes, mas ainda incluímos mais câmaras diferentes. Agora capturamos a informação multiespectral. Alguns slides com informações sobre a fotografia multiespectral. Não sei se vocês são familiarizados com isso. O que é a fotografia multiespectral? É muito usado na tecnologia forense. Usamos isso para detectar, melhorar a imagem, visualizar e documentar informações invisíveis ou quase não perceptíveis. Ficamos na faixa, entre a faixa visível, ultravioleta e NIR, que é infravermelho próximo. Então, a representação da mão muda bastante, dependente do espectro. Aqui temos essas duas setas apontando para áreas um pouco mais escuras. Provavelmente trata-se de um hematoma e essa técnica é usada na medicina legal. Ainda é muito discutido e controverso na literatura, mas é essa a teoria. Para lhes dar uma ideia rápida, o que a fotografia de imagem multiespectral faz, vamos olhar para o espectro eletromagnético. É bem fácil, não se assustem. E muitos já conhecem essas informações. Aqui a faixa que vai de 0,1 Armstrong a 10 metros e embaixo nós temos as categorias. Raios gama, raio-x, radiação ultravioleta, parte visível e assim por diante. Como podem ver, a faixa visível é bem pequena, estreita. Só uma parte estreita do espectro eletromagnético é visível. E logo do lado, às margens, a gente tem o UV, o infravermelho. E é algo que a gente não vê, mas que está lá. E a beleza disso é que os sensores que temos nas nossas câmeras, os sensores SIMS, conseguem capturar essa informação. Mais alguns exemplos. Exemplo bem comum na área da medicina legal, resíduos de arma de fogo, em têxteis. Essa é a fotografia infravermelho e aí temos a diferença entre o resíduo da pólvora e o tecido. Mesmo exemplo, mas com outra técnica. Usamos algo na faixa não visível, fonte de luz 450 nanômetros, filtro laranja, e aqui dá para ver que tem um padrão diferentes, pequenas partículas. Só alguns exemplos. E o que a gente fez? Nós incluímos isso na nossa configuração. Então, a gente tinha aquela estrutura de madeira. Aí, usamos essas 4 câmeras especiais de espectro total, e normalmente ainda tem filtros especiais que podem ser trocados, removidos, e assim capturamos o UV, o RV. E ainda colocamos lentes especiais, fontes de luz especiais, com cores diferentes, mesmo procedimento de antes, alguns exemplos para ver as diferentes. São as reconstruções, modelo em 3D, de regiões diferentes. Vamos ver isso rapidamente. Temos, então, UV, é a fluorescência ultravioleta induzida, luz ultravioleta que é colocada sobre a luz, e aí só vai capturar a luz na faixa invisível. E aí temos essas imagens meio azuladas, elas mostram esse tipo de fluorescência.
partículas ou substâncias com característica fluorescente. Também usamos a faixa visível, nada novo, que era o que a gente já fazia antes, e outros dois modelos para o NIR, que é o infravermelho próximo, nessa faixa 800 a 900 nanômetros. E também usamos isso nos nossos casos. Podemos fazer isso também para corpos vestidos, pessoas com roupa, usamos o boneco, camisa preta, e aí temos tinta que não fica visível na faixa visível. Usando infravermelho, a gente obtém essa informação. Então, podemos usar esses métodos para detectar, registrar algumas partículas, algumas tintas. Agora, finalizando, eu espero ter conseguido mostrar que esse projeto, esses avanços tecnológicos empregados, tudo isso se baseia em fotogrametria com sistema multicâmera. Assim, reduzimos o tempo de escaneamento de 3 horas para alguns poucos minutos ou segundos, e qualquer um pode fazer essa documentação. Depende do nível. Se quisermos documentação muito detalhada de tudo, podemos fazê-la em todas as fases, mas assim nós temos mais tempo para outros exames e a técnica de imagem já não leva mais tanto tempo e já não dura mais 3 horas. E como mostrei, em alguns casos nós podemos automatizar todo o processo, pode ser feito a qualquer momento e por qualquer pessoa. E o foco é a informação principal e a informação de cor com mais detalhe. Como mostrei nos últimos slides, nós também alargamos a área de aplicação. Antes era basicamente lesões e agora também documentamos outras coisas que vão bem além do espectro visível. Aqui ainda algumas referências, se quiserem saber, ler mais. Então, ali vão encontrar tudo que eu mostrei nas publicações científicas. E com esse slide, queria agradecer a sua atenção. Aqui as informações de contato da minha pessoa, dos meus colegas, também tenho o código, e se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sören. Thank you. Agradeço a sua brilhante Professor palestra. Sören, Kottner, thank you for the excellent presentation. I have one question. A partir da sua apresentação, nós vimos como foi Listening to possível your presentation, we o noticed that uso it's de possible tecnologias to que foram use criadas para outras technologies, finalidades, ou seja, não technologies específicas created para a for perícia, different como o caso objectives, not for LiDAR forensic do celular, medicine, como o as caso the LiDAR sensor of the body cell scan, phone também or foi the utilizado de uma body outra scan, forma. usually used for Olhando other nessa purposes. perspectiva da inovação, da inovação Looking organizacional, at que foi the promovida innovation angle pelas pessoas that que you trabalham did diretamente and na the perícia people e tiveram working esses insights, for eu forensic gostaria medicine de lhe and they perguntar had this como foi o insight. processo de I would like to desenvolvimento, know desde how o was desenvolvimento da the ideia development criativa process até from a the implementação dessa solução start, e the como a creative universidade moment, participou desse and how processo. did the university Esse processo que foi um processo participate? de coprodução. The co-production process, because you have the I hope I imaging. got it right. But yeah, so the LiDAR technology that I A showed you at the beginning tecnologia LiDAR, ou LiDAR, que eu mostrei no was início created by someone from Canada. do Apple, e o aplicativo é do Canadá. Em 2020, a Apple lançou o sensor e incluiu isso nos seus dispositivos móveis, e depois foi criado o app. Eles viram essas oportunidades e aí começaram a desenvolver
ter diferentes aplicativos para objetivos diferentes, e o pessoal do Canadá deu esse enfoque para a medicina forense legal. E eu conheci os responsáveis por causa do projeto, nos tornamos colegas e agora amigos, então ele me deu acesso ao aplicativo antes que foi liberado para o público, e aí vimos a possibilidade de trabalhar com essa tecnologia, empregá-la, e agora que já nos conhecemos, nós podemos cooperar mais estreitamente. Repetindo a parte final da pergunta. Então, como eu dizia, trabalho como pesquisador na universidade, e o Instituto faz parte da universidade, e pesquisa é uma parte ampla do meu trabalho. E a universidade quer que eu faça a pesquisa e me ajuda a achar outras partes, parceiros, e assim conseguimos fazer o projeto com EUD e o projeto Virtuscan. O financiamento vem da universidade, várias universidades, na verdade, e assim a gente pôde implementá-lo. Requer bastante tecnologia, e tem gastos com equipamento, e tudo isso foi financiado pela universidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Então,